Dores de cabeça constante. Renato, essa minha dor de cabeça pode ser da sinusite, pode ser da rinite ou pode ser de outra causa? Então, meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a relação entre as dores de cabeça, as rinites, as sinusites, a enxaqueca, a cefaleia tensional, enfim. A gente vai falar bastante sobre esse tema porque realmente eu vejo que é uma queixa muito comum, tanto aqui no consultório como também nas redes sociais. Tá certo, meus amigos? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Ponte, eu sou médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Nosso canal no YouTube está crescendo dia a dia, já somos mais de 170 mil inscritos aqui em nosso canal com vídeos inéditos semanais, tá certo? Então, não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, compartilhe com amigos, com familiares, para que essa informação chegue para cada vez mais pessoas, tá certo, meus amigos? Então, vem comigo no vídeo. Então, meus amigos, dores de cabeça constantes, recorrentes. Renato, isso é da enxaqueca? Isso é da sinusite, da rinite? Ou é de outra causa, uma cefaleia tensional, por exemplo? Então, meus amigos, realmente as dores de cabeça são uma queixa muito comum, tanto no consultório do otorrino, como no consultório do neurologista, principalmente. E aí eu vejo que muitas pessoas aqui nas redes sociais têm muitas dúvidas a respeito desse assunto. Então aqui eu vou esclarecer de vez como é que a gente vai fazer para tentar diferenciar uma coisa da outra, ou se está associado, né, uma enxaqueca, uma sinusite, por exemplo, para que as pessoas tirem as suas dúvidas e procurem o melhor tratamento, o melhor profissional para cada caso, tá? Então vamos lá. Como aqui eu sou otorrino, eu recebo muitos pacientes dia a dia com muitas queixas de sinusite e com crises de rinite. E esses sintomas, tanto da rinite como da sinusite, vem acompanhado de dores de cabeça, principalmente a sinusite, certo? Mas muitas pessoas até pensam que a própria rinite não dá dores de cabeça, tá? E acaba que até confunde. E o pessoal chama tudo de sinusite. Ah, não, eu tô com a cabeça aqui em cima dos olhos, acho que é a minha sinusite que tá atacando. Eu tô com a dor de cabeça aqui na testa, eu acho que é a minha sinusite que tá atacando. Então, pessoal, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Então, primeiro falar das características das dores de uma sinusite. Pessoal, a dor de cabeça da sinusite é aquela dor de cabeça em peso, certo? A sinusite nada mais é do que secreção dentro dos nossos seios da face. Renato, para que servem os seios da face? Pessoal, os nossos seios da face são cavidades ocas, certo? Que servem para a nossa cabeça não ficar tão pesada. E aí, se não tivesse esses seios da face, o nosso pescoço não suportaria o peso da cabeça. Por isso, pessoal, que quando o paciente está com aquela sinusite, ou seja, secreção dentro dos seios da face, a nossa face fica pesada. É aquele paciente que abaixa a cabeça e vê aquele peso nos seios da face. Então, dor de cabeça em peso é bem características da sinusite, tá? Renato, dor de cabeça da rinite. Geralmente, pessoal, é aquela dor de cabeça que sai do nariz e irradia para a bochecha e para a cabeça, tá certo? Essa geralmente é a dor de cabeça mais leve, certo? Que dá aquele incômodo no paciente, tá bom? Renato, e a enxaqueca, né? Como é que a gente faz para tentar diferenciar se é uma coisa ou outra? Pessoal, enxaqueca é uma dor bem característica, certo? Geralmente é uma dor de cabeça unilateral, ou seja, hemicraniana, de um lado da cabeça. Renato, pode ser dos dois? Pode, mas não é o mais comum, tá? Geralmente é a dor pulsátil, certo? É uma dor que o paciente tem, uma dor de cabeça, o paciente tem aversão à luz, tem aversão ao som, né? Que isso se chama fotofobia e fonofobia, respectivamente, tá certo? Geralmente é um paciente que tem história na família. O paciente tem um histórico familiar, ah, não, minha mãe tem enxaqueca, meu irmão, minha irmã tem enxaqueca. Então, certamente o seu caso também pode ser enxaqueca. E é muito comum, pessoal, na enxaqueca, o paciente ter algum gatilho. Ele geralmente é alguma coisa que desencadeia a enxaqueca. Por exemplo, mulheres adultas, por exemplo, o ciclo menstrual pode ser um gatilho para a enxaqueca. Pessoas que ingerem bebida alcoólica e no dia seguinte está com enxaqueca, ou seja, a bebida foi um gatilho para enxaqueca, certo?
Por exemplo, a sinusite. A sinusite, meus amigos, pode ser um gatilho para enxaqueca. Por isso que é aí que nasce a confusão dos sintomas, certo? Por exemplo, o paciente pegou um quadro infeccioso, está bem congestionado, com aquele peso na face e evolui para uma crise de enxaqueca. Ou seja, o paciente tem a dor da sinusite mais a dor da enxaqueca. Pessoal, é bem desconfortável, esses pacientes sofrem bastante, principalmente se não forem tratados adequadamente. Então essa, meus amigos, é uma relação muito comum que a gente vê no dia a dia. Tanto a sinusite como a rinite, né? Aqueles pacientes que têm crise de rinite, de espirra, coça, aquela água que sai pelo nariz, bem clássica da rinite, né? Depois que você se expõe a algum alérgeno, isso é bem característico da rinite. E acaba que essa também rinite se torna um gatilho para enxaqueca. Por isso que sempre é interessante fazer o melhor diagnóstico para a gente fazer o tratamento direcionado. Muitas vezes tem paciente aqui que só tem enxaqueca depois que tem uma crise de rinite, por exemplo. O que é que a gente vai fazer? Trata a rinite, trata o gatilho, que é a rinite. Pacientes que têm enxaqueca só quando tem crise de sinusite, vamos tratar a sinusite, mas também a gente faz tratamento na enxaqueca naquela crise, tá bom? Renato, e diagnóstico? Como é que a gente vai saber se é uma coisa, se é outra? Exames de imagem, quais os exames que a gente solicita? Geralmente, pessoal, a gente tenta, quando há uma confusão, uma dúvida, a gente faz o tratamento conjunto com um neurologista, ou seja, o otorrino e o neuro vai dar o melhor diagnóstico, certo? Geralmente a gente faz a tomografia, tá? Essa tomografia geralmente é a tomografia do crânio e dos seios da face. Né? A tomografia dos seios da face é que vai fechar realmente se tem alguma coisa de sinusite associada ou não, tá? Ou se tem só uma rinite ou não, aí também vai depender de cada caso. E também a questão da tomografia do crânio para saber se tem alguma alteração nas imagens do crânio do paciente. Geralmente, quando essa tomografia vem sem alterações quando a gente está pensando em enxaqueca, tá? Então, exames de imagem sem alterações geralmente é assim nos pacientes com suspeita de enxaqueca, tá certo? Outra dor de cabeça, pessoal, vamos dizer assim, que a culpa é do nariz, chama-se cefaleia rinogênica. Renato, que dor de cabeça é essa, pessoal? Pessoal, essa cefaleia rinogênica, a gente fala que é um diagnóstico de exclusão. Como assim, Renato? Diagnóstico de exclusão é aquela dor de cabeça em que a gente comprovou que não é rinite, a gente comprovou que não é sinusite, não tem suspeita de enxaqueca, não é cefaleia tensional, então a gente não é outro diagnóstico que a gente suspeite, então a gente pode pensar em cefaleia rinogênica. Costuma até comparar com sapato apertado, né? Quando nós calçamos um sapato que está muito apertado, o nosso pé começa a doer. Cefaleia rinogênica nada mais é que aquele desvio de septo que está apertando aquela narina, que o espaço é pequeno e acaba que dá a obstrução nasal junto com essas dores de cabeça. É mais ou menos como se fosse isso, né? Comparando aqui um caso com outro. Então é aquele nariz que está apertado, que o paciente não respira bem e aí pode estar causando aquela cefaleia chamada cefaleia rinogênica. Rinogênica porque a origem é nasal, tá bom? Então, meus amigos, o que é que eu recomendo? Caso você esteja tendo dores de cabeça recorrentes com sintomas nasais, recomendo você procurar o otorrino para excluir ou confirmar se a causa da sua dor de cabeça é do nariz. Se for, você vai tratar o nariz, consequentemente você vai ter melhoras dos sintomas da cabeça. Agora, se você estiver tendo dores de cabeça sem sintomas nasais, aí não. Aí eu recomendo você procurar o neurologista. Ele é o melhor profissional que vai tratar das suas dores de cabeça. Pessoal, existem várias e várias causas de dores de cabeça. Muito. É tanto que tem colega neurologista que só cuida de dor de cabeça, só cuida de cefaleia, né? Por quê? Porque é um assunto muito complexo, muito amplo, tem muitas opções, tem muito diagnóstico diferencial para dor de cabeça. Muita coisa pode dar dor de cabeça, né? Enfim, e o sintoma dor de cabeça atrapalha, limita muito a qualidade de vida dos pacientes. Por isso que é importante
o correto diagnóstico e o correto tratamento. Geralmente, o que é que acontece? Dores de cabeça recorrente, certo? Existe o tratamento tanto de prevenção como das crises de dores de cabeça, a depender de cada caso, certo? Mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala da rinite, existe o tratamento de prevenção da rinite, mas também existe o tratamento daquela crise da rinite. Sinusite, a depender de cada caso, existe o tratamento da sinusite crônica, mas também existe o tratamento da sinusite aguda, e isso tudo é diferente, tá bom? Então é isso, pessoal, isso foi mais um vídeo falando sobre as crises de dor de cabeça e a relação com as rinites e sinusites. Falando nisso, você sabe diferenciar a rinite da sinusite? Também é uma confusão de muitos pacientes aqui. Vou deixar aqui um vídeo para você aprender de uma vez por todas o que é sinusite e o que é rinite e você fazer o tratamento correto. Tá bom, pessoal? Não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, compartilhe com amigos e familiares. Tá joia? Até o próximo vídeo. Tchau!